União Europeia ameaça a Bielorrússia com sanções após sétima vitória eleitoral consecutiva do presidente Alexander Lukashenko. Mais 3 reféns israelitas libertados pelo Hamas esta semana, palestinianos já foram autorizados a regressar ao norte de Gaza. Ministério Público da Suécia abre inquérito por suspeita de sabotagem após danos num cabo de dados no Mar Báltico. Milhares de pessoas por toda a Europa comemoram o Dia Internacional da Memória do Holocausto, 80 anos após a libertação do campo de concentração de Auschwitz. A União Europeia ameaçou impor novas sanções à Bielorrússia. A posição de Bruxelas surgiu depois de ter sido dada como certa a sétima vitória eleitoral consecutiva do presidente do país. Alexander Lukashenko está no cargo desde 1994. A responsável pela política externa do bloco, Kaja Kallas, e a comissária com a pasta do alargamento, Marta Koss, emitiram uma declaração conjunta em que criticam o que dizem ser eleições fraudulentas. No texto lê-se que a repressão implacável sem precedentes dos direitos humanos privou o processo eleitoral de qualquer legitimidade. Os votos ainda estão a ser contados e o resultado deverá ser anunciado esta segunda-feira. A televisão estatal da Bielorrússia avançou no domingo que Lukashenko estava a caminho de obter quase 88% da votação. A vitória do presidente bielorrusso nas eleições de 2020 foi também considerada uma farsa pelo Ocidente. Estima-se que a Bielorrússia tenha cerca de 1.200 presos políticos. Desde julho, Lukashenko libertou cerca de 250 pessoas que, segundo ativistas dos direitos humanos, foram presas por se oporem ao governo. Никакие они не политзаключенные. Они нарушили уголовный кодекс. Если кому-то интересно это, мы можем уголовное дело сейчас показать и показать, какие статьи закона нарушены. Можно сказать, что закон у нас плохой, но он закон. Я же об этом говорил. É pouco provável que a ameaça de sanções por parte de Bruxelas tenha qualquer influência em Lukashenko. À imprensa em Minsk, o presidente da Bielorrússia disse que se estava nas tintas para o Ocidente. O Hamas deverá libertar mais 3 reféns israelitas antes de sexta-feira. O anúncio feito pelos mediadores do Qatar põe fim à primeira crise no frágil acordo de cessar-fogo. Israel tinha afirmado que Arbel Yehud, uma civil, deveria ter sido retirada do cativeiro antes das 4 militares entregues no sábado. Segundo o gabinete do primeiro-ministro israelita, a libertação de Yehud e de 2 outros reféns acontecerá na quinta-feira. As autoridades israelitas acusaram ainda o Hamas de não dar pormenores sobre as condições dos reféns que serão libertados nas próximas semanas. Em consequência, não foi permitido que os palestinianos regressassem ao norte de Gaza, tal como estava previsto no plano de tréguas. Esse regresso acabou por ser autorizado esta segunda-feira, a partir das 7 horas locais. A Força Aérea Ucraniana afirmou este domingo que abateu 50 dos 72 drones russos provenientes de ataques de Moscovo em território ucraniano. As autoridades ucranianas informaram que os ataques ocorreram na noite de sábado e que em Sumi pelo menos 8 casas foram danificadas. Вообще страшно. И стекла посыпалось, я бегом встала, дивлюсь, это самое, вроде думаю, сильно. Кошмар один, просто такого я ще не чула. О 2-й годині ночі приблизно був вибух великий. У нас жалюзі злетіли з вікна, які дивляться на ЖД вокзал туди. Більше, в принципі, нічого не чув. Я так подивився по вікнам, не бачив ні полум'я, нічого, то думаю, вже зранку піду дивитися, що де сталося. De acordo com a administração militar de Sumi, os ataques de drones russos danificaram uma escola, um bloco de apartamentos e edifícios administrativos da cidade. Não se registaram vítimas. O Ministério Público da Suécia abriu um inquérito preliminar por suspeita de sabotagem após a ruptura de um cabo de dados no Mar Báltico no domingo. Os procuradores ordenaram também a detenção do navio que acreditam ter levado a cabo o alegado ataque. Trata-se de um cabo de fibra óptica que liga a Letónia à ilha sueca de Gotland.
A guarda costeira da Suécia disse que estava posicionada perto do navio, identificado pela comunicação social local como Vegen, com bandeira de Malta. Segundo a página especializada Vessel Finder, a embarcação deixou um porto na Rússia há vários dias. Navegava entre Gotland e a Letónia, na altura em que se pensa que ocorreram os danos. Mēs esam arī konstatējuši, ka visdrīzāk ir ārējais ietekmes bojājums konstatēts, un tam ir jābūt gana būtiskam, jo arī ir iesaistījušies jūras spēki un ir arī apsekojuši potenciālo notikumu vietu. Tāpat arī LVRTC pēc saviem datiem konstatē, ka šāds ārējais bojājums un kaitējums ir gana iespējams. Os danos apontados em mais um cabo submarino surgem na sequência de uma série de incidentes que aumentaram os receios de sabotagem e espionagem russas. No início deste mês, a NATO lançou uma missão para vigilância e dissuasão reforçadas no Mar Báltico. Milhares de pessoas reuniram-se em Atenas e em mais de 100 outras cidades na Grécia para exigir justiça após o desastre do comboio de Tempi que causou a morte de 57 pessoas. Foi o maior protesto registado na Grécia em mais de uma década. As manifestações aconteceram após a divulgação de uma nova e arrepiante gravação áudio que sugere que dezenas de vítimas poderão ter morrido no incêndio após o pior desastre ferroviário da Grécia. Anteriormente, pensava-se que todas as vítimas da tragédia de fevereiro de 2023 tinham morrido na colisão. O mote do protesto foi a frase "Não tenho oxigênio", ouvida no áudio recentemente divulgado. Φάνηκε σήμερα, όλοι οι Έλληνες επιθυμούμε ένα λειτουργικό, πραγματικό κράτος δικαίου. Έχουμε βγει στους δρόμους και φωνάζουμε. Ελπίζω να μας ακούσουν και μέχρι τις Βρυξέλλες. Um comboio de mercadorias e um de passageiros chocaram na linha que liga Atenas a Salónica, num acidente que desencadeou uma onda de indignação em todo o país. A população diz que a colisão reflete anos de negligência na rede ferroviária após uma década de crise financeira. A causa da morte de muitas das vítimas ainda não foi determinada e as famílias acusam o governo de estar a tentar encobrir provas. Μετά το τέλος της ογκώδους και καθόλου ειρηνικής συγκέντρωσης, πέριξη της πλατείας Συντάγματος, κυρίως μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών και στα προπήλαια του Πανεπιστημίου, προκλήθηκαν επεισόδια ανάμεσα σε μερίδα διαδηλωτών και αστυνομικές δυνάμεις, με τις τελευταίες να κάνουν χρήση χημικών. A polícia utilizou gás lacrimogéneo sobre alguns manifestantes após estes terem arremessado pedras e coquetéis Molotov. Uma pessoa foi detida, segundo informaram as autoridades. Esta segunda-feira é o dia da memória do Holocausto, para se prestar homenagem aos milhões de judeus e outras minorias mortas pelos nazis. Mas será que muita coisa mudou na Alemanha nos últimos 80 anos? Sigmund Königsberg, comissário para o antissemitismo, em Berlim, diz que o ódio contra os judeus é um camaleão e que não se sente tão seguro na Alemanha como há 20 anos. Es gibt keine jüdische Veranstaltung mehr, auch noch nicht mal ein jüdisches Puppentheater für Kinder, das nicht von der Polizei geschützt wird. Wir werden angegriffen von den Freunden der Hamas, wir werden angegriffen aus der extremen Linken, von sogenannten Antiimperialisten, wir werden angegriffen von Islamisten, wir werden von der extremen Rechte angegriffen. Politische Gruppierungen, die sonst sich spinnefeind sind und sich auch gegeneinander bekriegen, im Antisemitismus finden sie zusammen. Das ist hier also und in einer Vehemenz und in einer Ausprägung, wie wir es noch nicht erlebt haben. Das ist die Realität und das ist einfach, hat einen Zustand erreicht, wo es sehr schwer wird. Es gibt Menschen, die noch vor ein paar Jahren sich offen jüdisch gezeigt haben, die machen das nicht mehr. Um estudo recente da Liga Antidifamação mostra que 1 em cada 12 adultos na Alemanha e 46% dos adultos em todo o mundo têm opiniões antissemitas significativas. Das beweist auch wiederum die Gefahr eben von Social Media, weil die eben Sachen kurz wiedergeben, einfache Spotlights, einfache Schlagwörter und wenige jetzt mal tiefgründige Analysen und Antworten. Königsberg afirma que o antissemitismo aumentou durante a pandemia e atingiu níveis recorde após o ataque de 7 de outubro. Das Böse kann geschehen, wenn die Guten nicht aufstehen und sich dagegen stellen und das verhindern. Das ist der Punkt.
Und wenn man es geschehen lässt, dann wird es stärker. Wenn Menschenhasser keine Grenzen bekommen, fühlen sich gestärkt, machen weiter. Liv Stroud, in Berlin, für Euronews. Várias obras-primas da arqueologia antiga foram roubadas de uma grande exposição no Museu de Rente, nos Países Baixos. Segundo a polícia, o museu foi atingido por uma forte explosão na manhã de sábado. As janelas foram estilhaçadas e os edifícios circundantes foram danificados durante o roubo. Uma das obras-primas roubadas foi o capacete dourado de Cotofanesti, empréstimo do Museu Nacional da História da Roménia. Bij de brandende auto was niemand aanwezig. We houden er rekening mee dat deze personenauto een link heeft met de explosie en de inbraak in het museum. Het is een mogelijk scenario dat de verdachte personen in de omgeving van de brand zijn overgestapt in een ander voertuig. We zijn intens geschokt door de gebeurtenissen van afgelopen nacht in ons Drents Museum. In zijn 170-jarig bestaan heeft zich nog nooit zo'n groot incident voorgedaan. Een aantal objecten uit de tentoonstelling Dacia, rijk van goud en zilver, is dus ontvreemd. Waaronder het topstuk, de helm van Cotivesti uit de 5e eeuw voor Christus. A exposição incluía mais de 600 objetos de ouro e prata, provenientes de pelo menos 15 museus de toda a Roménia, com destaque para 3 pulseiras de ouro e o capacete, a joia da coroa da coleção. A exposição Dacia, Reino de Ouro e da Prata, encerrou no domingo. A polícia diz ter iniciado investigações sobre o roubo.